Bom, aqui eu vou explicar a lista duplamente cadeada. Eu uso essa estrutura nó para indicar o dado que vai ser guardado de um tipo genérico, o anterior e o próximo, que também são nós, que vamos nesse esquema aqui. Isso aqui é um nó. Ele tem um campo para indicar o anterior, então o campo para indicar o seu dado e um campo para indicar o seu próximo. Uma das características da lista encadeada é que quando o nó é igual ao início, o primeiro nó da sua lista, ele sempre tem o seu anterior igual a null e o seu próximo com o resto da lista. Quando o nó é o último da lista, o seu próximo é igual a null e o seu anterior indicando o resto da lista. Quando a lista está vazia, o início é igual a null, certo? Bom, aqui eu tenho um nó e aqui na lista encadeada. Eu tenho um método para ver se ela está vazia, um método recursivo para buscar o último elemento, um método recursivo também para buscar a posição, que ela retorna, eu fico chamando ele recursivamente enquanto a posição for maior do que 1 e passando menos menos. Caso chegue ao final da lista e a posição ainda for maior do que 1, então eu digo que aquela posição é inválida. Agora, se a posição não for menor do que 1 e existe o próximo elemento da lista, então eu retorno o elemento, ou seja, esse é o último elemento. Esse é o elemento naquela posição. Quando eu adiciono no início, eu verifico se está vazia. Se sim, eu já adiciono no próprio início. E se não, eu pego o início e falo que o anterior do início, daquele início, vai ser esse novo nó. E esse novo nó indica o seu próximo para o antigo início. Dessa maneira, o novo se torna o início. Quando eu adiciono no final, eu busco o último método, que, no caso, quando a lista está vazia, simplesmente adiciono no início mesmo. Se ela não tá vazia, ou seja, se ela já tem um último elemento, eu busco o último elemento. Quando eu trago esse último, então, o antigo último passa a ter como seu próximo novo elemento, e o novo passa a ter como seu anterior o antigo último. E o próximo do novo igual a null, ou seja, ele é o novo último. Adiciona na posição, indica um dado em uma posição, se a lista não estiver vazia. Se a posição for igual a zero, simplesmente adiciona no início. Agora, se não, eu busco na posição. Se a posição for válida, eu adiciono aquela naquela posição. Então, o auxiliar aqui é o nó que estava naquela posição. Aquele nó que estava naquela posição, ele vai ter a próxima posição agora. Ou seja, o próximo daquela posição vai ser indicado como o novo nó. E o próximo do novo vai ser indicado como o próximo antigo do auxiliar. O próximo antigo daquele auxiliar. E aquele novo tem como anterior seu auxiliar. Esse auxiliar. Para remover do início, verifico se está vazia. Se tiver vazia, volto null. Agora, se tiver um dado, eu simplesmente pego o dado do início. O início agora passa a ser igual ao próximo, ao seu próximo, ou seja, o próximo elemento da lista. No caso, que era o segundo, agora passa a ser o primeiro. Remove do final, verifico também. Se tiver vazia, simplesmente volto null. Agora, se o próximo for igual a null, a resposta vai ser o início, que ou seja, aquele último dado. Caso não, busco naquela posição e eu retorno. Então, o antigo penúltimo elemento passa a ser o último. Tanto é que aqui ele é setado como null, o seu próximo. Eu remover da posição, indico a posição. Se a posição for 1, removo do início. Se tiver vazia, eu volto null. Eu busco na posição. Se a posição for inválida, eu indico que a posição é inválida. Se for válida, então o seu anterior tem como seu novo próximo o próximo daquele elemento. E o seu próximo passa a ter como anterior o elemento anterior ao auxiliar. Então, volto com a resposta aqui. Posto elementos, chama esse método, que é o método recursivo para exibir todos os elementos. Quando eu chamo contar quantos elementos eu tenho naquela lista. E aqui eu tenho o merge sort.
O merge sort na lista duplamente encadeada, ou seja, numa lista dinamicamente alocada. Eu recebo um nó por ele, quando eu chamo esse merge sort. Se o nó for igual a null, ou o próximo for igual a null, então o retorno vai ser esse próprio nó. Eu tenho um nó chamado meio, que ele usa esse método getMeio, passando um nó. E a segunda metade é a partir do meio, do próximo elemento do meio. Então, o meio set próximo igual a null, que fica definido como o último na sua sublista. E a segunda metade, set seu anterior como null, que fica definido como o primeiro na sua sublista. Ou seja, eu estou dividindo os dois nós para poder contar. Para poder... eu tenho essa lista, então eu divido ela no meio. O elemento do meio passa a ser o último. E o primeiro da segunda parte passa a ser o primeiro daquela sublista. Então agora são as duas sublistas encadeadas. Esse getMeio recebe um nó. A igual a nó e B igual ao próximo. Assim, enquanto B for diferente de null e B get próximo diferente de null, A recebe get próximo e B get próximo. Então, o próximo do próximo dele. E então ele retorna A. Aqui o merge sort, ele recebe o primeiro e o segundo, que é as duas primeiras partes, que é essa parte de fazer um merge de novo. Com aquela primeira parte da separação, agora é a junção dos dois vetores, das duas sublistas, perdão, não vetores. Então, o auxiliar recebe o novo nó e a lista recebe o auxiliar. Então, enquanto o primeiro for diferente de null e o segundo for diferente de null, ele vai comparar. Ele compara se o primeiro get dado e o segundo get dado for maior que 1. Esse método compara é um meio de verificar ele. Ó. Eu uso comparable. Caso eu queira usar alguma outra tipo de coisa que não string, algum tipo de dado que não seja string. Aí aqui, enquanto o primeiro e o segundo forem diferentes, eles vão ser comparados. Então, o primeiro vai ser o que tiver maior prioridade, o que for maior, vai ser adicionado. Ou, perdão, não o que for maior, mas o que for menor. Para que seja ordenado de maneira em ordem crescente. Então, o auxiliar pega o próximo dado dele. Porque aí eu vou adicionando nessa lista auxiliar aqui, ó. Aux7 próximo primeiro, aux7 próximo segundo. Isso se o segundo for menor, então adiciono o segundo. Se o primeiro for menor, então adiciono o primeiro. E aí assim vai indo até que algum dos dois seja null. Se um dos dois é null, então, ó, se o primeiro é igual a null, então aux7 próximo segundo. No caso, se o primeiro não for igual a null, então o 7 próximo vai ser o primeiro. No final vai retornar a lista get próximo. Aqui eu chamo aquele método merge sort passando o início, e o início recebe esse novo A, que ele retorna um nó com toda nova lista. Sabe, em vez de tipo retornar um vetor, como no merge sort normal, ele retorna o primeiro nó de uma nova lista com todos os dados já ordenados. Aqui nesse teste eu posso setá-los. Eu tenho aqui mostrando. Primeiro eu mostro os elementos desordenados, então eu ordeno pelo merge sort. Aqui, ó, vou rodar. E aqui eu coloco os elementos randômicos. Por exemplo, ó, a primeira linha é lista desordenada e a segunda ordenada. Bom, e por fim eu vou explicar a ampliar dinâmica. Ela tem aqui o valor dela, a próxima e o topo. Que no caso vai ser o último elemento a ser adicionado. A pilha, ela tem essas duas principais características de empilhar, que recebe um valor, e ao empilhar,
o novo dado, o novo valor, sempre vai ser adicionado ao final da pilha. Ou seja, se o topo é igual a null, então o valor desse nó vai ser igual a valor, e a próxima vai ser igual a null, e o topo vai ser igual a esse. Ou seja, vai ser agora a esse dado. A esse nó, perdão. Se o topo não for igual a null, então a pilha dinâmica vai receber um novo nó aqui. O novo vai receber esse valor, um novo valor, e a sua próxima vai ser igual ao topo. O topo vai ser igual a nova. E a outra característica é o desempilhar. Todo o desempilhar é retirar o último elemento, que é uma característica da pilha. O último que entra é o primeiro a sair. Então, se a pilha não estiver vazia, então o topo vai receber o topo próximo, ou seja, é o elemento antes dele. E aqui eu imprimo a mensagem que o valor do topo foi removido. Aqui eu tenho o método listar que mostra todos os elementos da pilha.